Que responsabilidade, né? Pode se sentar. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor, que ele acreditou mais do que eu de estar aqui essa noite pregando a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande e, na verdade, na qual eu corri muito tempo. E o Senhor, Ele sabe realmente como nos tratar e nos moldar. Quando o pastor ele me mandou o banner, eu ainda divulguei e coloquei assim, agindo Deus, quem impedirá? Porque quando Deus, Ele nos escolhe, a palavra já diz, Ele nos escolhe, não somos nós que escolhemos. Quando Ele nos escolhe, não tem para onde correr, não tem para onde correr. E mais de 2 anos, assim, eu já trabalhava, eu sou diaconisa com meu esposo, era em outro ministério, trabalhava muito na obra do Senhor, e assim, eu falava assim para Deus, eu amo fazer a obra, o diaconato, sabe? Lavar banheiro, ajudar na cantina, abrir culto, ministrar oferta, sim. Mas, Senhor, eu não gosto de púlpito, eu não vou falar da Tua palavra, eu não quero isso. Devido a algumas coisas que eu passei na infância, então, eu era uma pessoa muito retraída, eu gostava muito de me esconder. Nunca quis ficar em público com gente me olhando, eu falando e prestando atenção em mim. Então, hoje, eu quebrei muitas barreiras para estar aqui falando da palavra do Senhor. Hoje é feita a vontade dEle realmente na minha vida para estar acontecendo isso, porque na minha, eu chorei e relutei muito. Só que quando Deus estava tratando nessa área, em outras áreas comigo, que foi na enfermidade, porque eu não saía de cima de uma cama. E eu entrei numa luta espiritual muito grande, foi quando eu não pude vir aqui num culto de Santa Ceia, porque eu estava com muita dor. Eu ia para o hospital, tomava várias injeções e nada passava, porque eu sofria da coluna. E eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia fazer nada. Só que aquele dia da Santa Ceia, em 10 anos eu nunca perdi uma Santa Ceia, nunca. Aquele dia me feriu de uma forma. E eu entrei numa luta e eu gritava no meu quarto e eu chorava e eu clamava e eu falava para o Senhor, por quê? Se eu amo estar na tua casa, se eu amo fazer a tua obra, tem gente que não quer nem ir, mas por que eu? Por que eu? E eu, naquele dia, entendi e eu falei para o Senhor, se o Senhor me colocar de pé novamente, me levantar, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu falei, o Senhor quer que eu pregue? Foi isso que eu falei para Deus. Eu não quero, mas é isso que o Senhor quer de mim? Amém. Eu vou pregar, mas me tira dessa cama. Por que eu estou contando isso? Para falar que não é por nós. Não somos nós que fazemos. E quem somos nós para falar não para Deus? Se Ele tem um chamado e um propósito na tua vida, se Ele te escolheu para fazer aquilo, quem sou eu e você para falar que não? Quem vai contender com o olheiro? Se eu e você somos o vaso. Nós somos o vaso. Então não deixa Ele te quebrar da mesma forma que Ele me quebrou. Para poder fazer, para poder entender. Porque a obediência é muito melhor. Né? A palavra de Deus diz o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para eu estar lendo aqui a palavra do Senhor. Ai, desculpa. Atrapalhada, gente. A palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 37. E diz assim, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem,
andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio de campo, então vi que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Versículo 20. Vinde, pois, agora, e o matemo. Lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, o livrou das suas mãos e disse: não lhe tirem a vida. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram a José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aleluia, você pode sentar. Então, eu vou começar aqui com o versículo 3. Primeiro que começou ali, a palavra diz que José, ele tinha 17 anos, era um jovem, era um adolescente. E o versículo 3 vai dizer que José era o filho mais amado. Era bem notório, o pai dele não escondia, ele amava mais ele do que todos. E isso causa intriga entre os irmãos, ciúmes, inveja. No versículo 4, seus irmãos viam a diferença que o seu pai fazia entre ele e os seus irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, ele não tinha nem conversa. Toda vez que ele ia falar, já era briga, porque eles odiavam, porque o pai dele fazia muita diferença. No versículo 5 diz assim: teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam mais. E o sonho de José não era apenas um sonho. Bem sabemos que era uma revelação da parte do Senhor. Porque lá na frente, a gente vê que ele tem um dom de revelação. Que Deus fala com ele em sonho, que Deus interpreta sonhos. Então ali, o Senhor já estava mostrando para ele o que ia acontecer. E no versículo 20, diz assim: vinde, pois, agora e o matemos, lançamos nessa cova e diremos: uma fera o comeu, e veremos. Ou seja, a vontade deles sempre foi acabar com a vida de José. Eles achavam que acabando com a vida de José, acabaria o problema deles com o pai. Porém, o Senhor já estava no controle. Porque aqui no versículo 21 diz assim: Ruben livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida. Ou seja, mesmo eles querendo matar, tudo acontece na permissão do Senhor. O Senhor falou: não, matar não. Então ele usa a vida de Ruben para falar. No versículo 28, José é vendido, levado ao Egito como escravo.
Então, nesse momento, começa o propósito de Deus na vida de José. E como que era o cenário desse que começa o propósito de Deus na vida de José? De desgraça. José, como era o filho mais amado do seu pai, Jacó era um homem de bens. Ele se sentava à mesa com os irmãos, com o pai, comia com fartura. E agora? Ele vai ser levado ao Egito como escravo. E o escravo não tem nada, não tem nem o que escolher, né? Como já foi falado aqui em outras pregações. O escravo, ele é colocado aonde mandam. Ele come se derem comida para ele. E o que Deus ministrou nisso tudo, o pior de tudo isso, não foi a comida, não foi as chicotadas, o espancamento, a prisão, a traição, a inveja, a calúnia que ele sofreu, todas estas coisas. Sabe o que é o pior que tiraram de José? O pai, a família. Porque como diz a palavra, José era o filho mais amado, era um filho querido. Ou seja, em outras palavras, José era mimado. José era mimado. Mas foi tirado isso dele. E aí entra a parte minha, que eu falo, Senhor, eu não quero falar assim, eu não quero falar da minha vida. Mas ele fala, eu quero te usar assim. Porque eu falei que a tua vida seria um testemunho para a minha glória. Porque às vezes a gente não quer mostrar as nossas cicatrizes, o que aconteceu, de onde a gente veio. E eu falava para Deus, eu não quero. E ele falava, as suas cicatrizes são para levantar outros. A sua história é para levantar outros. E eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Me usa da maneira que o Senhor quer. E, bom, quando a minha mãe engravidou de mim, ela engravidou de mim e estava grávida. Tinha 2 filhos, né? O meu irmão tem 45 anos e a minha irmã com 47. O meu pai, ele arrumou uma amante, foi embora de casa e deixou ela grávida com os 2 filhos. Minha mãe, ela não tinha para onde ir. Ela morou de favor na casa da minha tia. E foi separado, todos os irmãos. Foi uma família destruída. Eu fui morar com a minha tia, com a minha mãe. O meu irmão ficou na casa da minha avó. E a minha irmã ficou na casa da minha tia. Depois foi para a casa do meu pai. E eu cresci nesse cenário. E vou te falar, morar na casa das pessoas não é fácil. Porque você tem que dançar conforme a música. E por mais que eles dizam que ele te ama, que você vai ser acolhida, eles não vão te tratar como filho. Não. Porque na hora que você machucar o filhinho querido, aí você vai conhecer as pessoas de verdade. E aquele amor que elas dizem que tem por você, parece que nunca existiu. E então eu cresci nesse cenário e cresci ouvindo, como já falei aqui, né, no culto das mulheres. Cresci ouvindo que eu fui rejeitada, e desde o ventre, que ele levou ela na parteira para tirar. A minha avó foi lá e buscou ela. Então, as crianças escutam, os adultos não têm noção. E eu fui crescendo muito infeliz. Eu era uma criança extremamente infeliz. Os piores dias que são Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia de Páscoa, para quem tem uma família extremamente desestruturada, para quem não sabe o que é ter uma família. E ali eu fui crescendo
muito infeliz de verdade. Era uma criança muito triste, muito cabisbaixa. E o Senhor, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe arrumou um homem. E eu morava ela, minha tia, os filhos da minha tia. E ela falou assim pra mim: eu vou trabalhar. E eu ouvi ela falando que ela ia embora. E eu falei, eu desci as escadas, agarrei na perna dela: não me deixa, não me deixa, não me deixa. E ela falou: eu não vou, eu vou trabalhar. Só que eu já tinha ouvido ela falando que ela ia embora. Nesse dia, ela foi embora. E eu não dormi. Eu tinha 5 anos, gritando: eu quero a minha mãe. E eu não me lembro quanto tempo durou isso. Ela voltou para me pegar. Ela disse que estava arrumando as coisas para poder levar. Ela voltou para me pegar depois de 1 ano. Então, mais uma vez, eu sofri uma rejeição. E só fui crescendo assim, ruim. Ela voltou para me pegar, coisa e tal. Quando eu tinha 15 anos, eu tive problemas com o meu padrasto. E eu falei: aqui não dá mais pra mim. Não dá. Eu peguei e falei pra ela: vou embora pra casa da minha tia. E ela falou assim pra mim: o fulano falou, o marido dela, se você sair hoje daqui, você não volta nunca mais. A minha filha tem 15 anos. Eu jamais falaria isso para uma filha, por homem nenhum. E mais uma vez, eu fui rejeitada. E é complicado. E quando eu saí da casa dela, só que Deus, aqui no capítulo 39, no verso 4, coloca para mim. Diz assim, que José achou graça em Potifar, nos olhos dele. Sabe por quê? Porque no meio daquele caos, daquele cenário de desgraça, que ele estava sozinho ali, sem família, Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar. Deus, Ele coloca pessoas, sim, para nos acolher. E ali, Deus colocou uma pessoa na minha vida, que é a minha amiga. Ela se chama Juliana. Morava ela, a mãe dela e a irmã. A mãe era viúva. E eu conheci aquela mulher, pegou um amor em mim. E ela falou assim: vem morar comigo. Eu falei assim: ainda assim tenho que pedir para minha mãe, porque ela me autorizou para morar com minha tia. Aí eu falei: não, eu vou. Fui morar com ela. E ela cuidou realmente de mim como uma filha. E assim como a minha mãe falou, que com 15 anos nunca mais era para mim voltar para casa dela, eu nunca mais voltei. Eu saí da casa dessa mulher só para casar. Com 18 anos, eu saí da casa dela. E quando eu orava assim, eu não sei explicar, eu era pequena, e ninguém do meu convívio era evangélico, nunca tinha ouvido palavra. Mas eu orava, eu chorava todos os dias. Eu falava assim para Deus: eu quero uma família. Eu quero uma família. Eu chorava demais. E eu chorava. Mas eu sentia Deus falar comigo de um jeito que eu não sei explicar. E depois que eu chorava, era como se Ele me pegasse no colo e falava assim: eu vou te dar. Fique em paz. E eu escutava Ele falar: você é minha. Você não está sozinha. E o tempo todo, quando eu chorava e falava isso para Deus, Ele falava: você é minha, você é minha, você é minha. E eu não era cristã, eu era apenas uma criança. E então, com 18 anos, depois de ser muito rejeitada, eu conheci o meu marido. E falo para ele e para
foi a primeira vez que eu me senti amada por uma pessoa de verdade. Esse homem, ele falava assim pra mim, ele me tratava como uma rainha. E ele falava assim pra mim: se eu pudesse, eu te vestia de ouro. E ali, toda aquela tristeza, sabe? Toda aquela carga do passado de rejeição, Deus foi transformando. Mas lembra, eu sempre pedi uma família. E aí veio um momento mais lindo da minha vida, que foi quando Deus me deu a graça de engravidar da minha primeira filha. Ali foi uma grande realização. Só que tinha uma coisa, eu falei para esse homem: o meu sonho sempre foi esse. E deixa eu te falar, eu não quero trabalhar, eu não quero perder nada da minha filha, nada. Eu quero ouvir a primeira palavra dela, eu quero ver ela andando. Eu não quero nada, eu só quero cuidar da minha filha. Porque se eu pedir tanto isso para Deus, quando Ele me deu, eu vou largar? Por que eu vou deixar ela numa creche para correr atrás de dinheiro? Por causa de roupa, por causa de perfume, por causa de brinco, seja o que for, que uma mulher necessita, cabelo? Eu falei, não. Eu abro mão de tudo para viver esse sonho. E aí eu lembro da palavra da irmã que falou do jardim. Sabe o que eu quis? Cuidar do jardim que Deus me deu. Se eu te dizer que foi fácil, não foi. Teve muitos anos, eu quis muitas coisas. Só o meu marido trabalhando, não dava. Mas o amor da minha família preenchia todas as outras coisas. E o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda foi quando eu me converti, para a glória de Deus. Quando eu me converti, que eu fui para Jesus, aí sim, eu conheci o que era o amor, o que realmente faltava. Todo aquele vazio, todas aquelas frustrações, tudo aquilo que eu sentia de ruim, o Senhor, Ele foi preenchendo com a presença dEle, com o Espírito Santo, e Ele foi me curando. Não foi um passe de mágica, mas Deus, Ele realmente ministrava, e através da boca do pastor, da Thaís, a mesma coisa que Ele me ministrava hoje, que realmente a gente precisa comer a palavra do Senhor, é o alimento para o espírito. Mas há feridas na alma, e a alma, ela só é curada aqui. É daqui, ó, é da presença. Sai daqui a cura do altar, é daqui do altar. E cada vez que eu ia para os cultos, a palavra do Senhor, ela me transformava. Mas Ele também curava a minha alma, Ele curava o meu espírito. Em todo momento, Ele falava que me ama. Eu senti o amor dEle. É quando você chora no Espírito Santo, que o Espírito Santo toma o teu ser. A primeira vez que eu vivi isso, nossa, o que é conhecer Jesus? E quando a gente conhece Ele realmente, quando a gente conhece o Senhor verdadeiramente, a gente não consegue largar mais dele. Vai passar pelo que for, mas você não vai conseguir viver sem a presença dele. Eu me lembro do dia que eu cheguei na igreja, e foi a primeira vez esse contato com o Espírito Santo, que Ele rasgava a minha alma. E Deus fala muito comigo no louvor, porque Ele me cura, Ele cura a minha alma no louvor. E Ele cantava aquele louvor, dando a palavra baladão, me ama, Ele me ama. Mas eu chorava para a igreja inteira ouvir, eu fechava a minha boca e eu não conseguia. Mas sabe o que era isso? A cura. Era a cura que eu precisava.
Jesus é a cura. E quando eu te digo que, por que José, ele passou por tudo isso? Por tudo isso, foi para a cadeia, depois foi acusado lá pela mulher de Potifar, foi escravo, foi tanta coisa, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele em todo momento, porque se não fosse a presença de Deus na vida dele, ele não aguentaria tudo que ele passou. Eu creio que se o Senhor falasse assim, olha, você vai virar governador do Egito, mas antes você vai passar por tudo isso daqui. Eu, não, obrigada. Quero não. Você quer passar por tudo isso para ser governador do Egito? Então, muitas vezes as pessoas, elas julgam pela aparência, pela capa. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam que eu era filhinha de papai, que eu tinha cara de rica. Menina do céu, não sabe da minha história. Ai, mas quando eu conheci Jesus, foi a chave, foi o alimento, a cura que eu precisava. E depois, foi fácil sim, ficou tudo lindo? Não. Nós passamos muito perrengue, né? Muitas lutas, muitos desertos. Fiquei muito, foi como eu falei, abri mão de tudo pela minha família. Teve muito tempo, queria muitas coisas, tipo, queria roupa, queria fazer cabelo, queria isso, queria aquilo. Não tinha dinheiro. Eu não tinha. Como sempre não tive, desde a minha infância. Eu não tinha. Eu usava as roupas da minha prima, porque a minha prima, ela tinha uma pensão do pai dela, então ela comprava roupa todo mês. Eu não tinha nada, nem pensão meu pai deu, nada. Eu vivia da providência do Senhor. Como eu aprendi assim, o dinheiro para mim já não é o meu tudo, entendeu? Eu aprendi a viver sem. Só que quando eu fui para a presença de Deus, Ele é um Deus de detalhes. Aí eu tive um pai de verdade, mesmo sem trabalhar, Ele provia todas as coisas, como até hoje. Ele me veste, Ele me calça, Ele tudo. Sabe por quê? Porque tem pessoas ainda que ouvem a voz do Espírito Santo e obedecem. Tem pessoas ainda nesse lugar, nesta terra, usadas pelo Senhor. Porque às vezes Deus quer usar, as pessoas olham pela aparência e fazem assim, irmã Vera? Cheia de dinheiro, ela não precisa não. Né? E não é assim. Se o Senhor falar para você, dê. Porque além dele abençoar outra pessoa, Ele quer abençoar ainda mais você. É você que Ele quer abençoar mesmo. Eu lembro do testemunho que o Senhor me incomodou muito para contar. Uma vez eu estava sem brinco, não tinha quase nada de brinco. Aí eu fui, tinha um brinco bonito que a pastora vendia revista lá. Eu falei assim, esse brinco eu vou conseguir comprar. Vou comprar esse brinco para mim, Senhor. E era bonito. Comprei o brinco bonitinho, embaladinho na minha bolsa. Ia fazer uma visita para minha prima. Ela não tinha problema nenhum de dinheiro. Quando eu tô lá, Jesus fala assim para mim, pega o brinco e dá para ela. Eu falei, como? Jesus, ela não precisa. É um brinco que eu demorei para comprar. Aí ele falou, pega o brinco e dá para ela. E eu falei, tá bom, Jesus. Peguei o brinco e dei para ela. Fiz aqui. Eu falei, eu fiquei sem brinco. Amém, o Senhor sabe. Ele queria alegrar ela. Porque às vezes a gente acha que a pessoa ela não precisa. E a pessoa está precisando de um carinho. Um presente é um carinho também. A pessoa estava precisando ali ser presenteada. E eu, amém. Não fiquei com meu coração naquilo não. Amém. Entendi que era Deus. E prossegui. E teve um amigo oculto, que fala? Da igreja. O que o Senhor me deu? O mesmo brinco. O mesmo brinco. E depois eu ganhei, além desse brinco, que era igual, mais 10 brincos. Ou seja,
Deus me deu mais 10 vezes daquilo que eu dei. Então, querido, quando Deus falar para você abençoar alguém, abençoa. Você está pegando alguma coisa assim, ó, um vestido, uma blusa, vem assim do nada uma pessoa na sua cabeça, é Deus. Deus falando para você abençoar. Abençoe que você será mais abençoado. Amém? Então, eu quero ir para o capítulo 41. Já vou terminando aqui. 41, versículo 44. E disse assim: Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos. Aqui se cumpriu a promessa de Deus, né? Desde quando que eu falei lá? Atrás, 17. Ele era um adolescente. 30 anos, professora? 13 anos. 13 anos, José passando no processo. Por quê? Deus queria matar ele? Não. Mas Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Só que também, José, nesse processo, ele aprendeu a lidar com todo tipo de pessoa, né? E todo tipo de situação, entendeu? Ele lidou com criminoso, porque ele estava na prisão, com gente falsa, todo tipo de pessoa. Então, para quê? Para quando Deus desse aquilo que tinha para a vida dele, ele não fosse enganado. Ele não era mais bobo, não. Ele já era um homem muito vivido, já conhecia as coisas ruins das pessoas, né? Então ali, Deus usou ele poderosamente para fazer ali o propósito, mesmo no Egito, quanto na família, para não morrerem de fome. Mas no versículo 50 diz assim: Nasceu a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On. 51. Chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o segundo filho chamou de Efraim, porque Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Então, aqui eu vejo a história de José. Deus fala muito comigo. Eu vejo a restituição de Deus na vida dele. Deus, ele estava presenteando, assim como fez comigo naquela hora que ele me entregou o meu marido, que ele entregou o meu filho. Ele estava cessando aquela dor. Ele estava restituindo tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Então, no capítulo 41, do 44, diz assim: E o Senhor exalta e restitui, dando uma família a José. E 52, né? Que diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E outras palavras, sabe o que Deus fez? Deus o exaltou onde ele foi humilhado. É no lugar da humilhação, onde ele mais sofreu humilhação, que foi ali no Egito, passando por escravo, por várias calúnias. Mas o Senhor tirou ele ali da escravidão, da prisão, a governador. E ele mandava em tudo, tudo. Deus deu toda a autoridade para ele falar pela boca do rei, fazer o que quisesse ali. Só ele, abaixo dele, em cima dele, só o rei, mais ninguém. E no versículo 9 do 42 diz assim: Então José lembrou do sonho que havia tido deles e disse-lhe:
Então José lembrou dos sonhos que havia tido deles e lembrou do sonho, até aqui. Eu que estou fazendo uma confusão aqui. Lembra do sonho lá atrás? Sabe por quê? Porque Deus deu faz tempo, 17 anos. Talvez ele nem lembrasse mais do sonho. Passou-se 13 anos, ele passou por muitas lutas. Mas o Senhor, ele não esquece. E aí o que ele fez? Fez ele lembrar do sonho. Lembra que você estava reinando sobre eles? Pois a promessa de Deus, ela se cumpriu. Então, passa céus, passa terra, seja o que for. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida, porque é o propósito a qual Deus nos chamou. Por que que Deus... Eu perguntava a Deus, Senhor, por quê? Por que comigo é assim diferente? Todo mundo tem uma família. Por quê? Por quê? Por que que o Senhor faz isso comigo? Querido, hoje eu entendo. O Senhor, não coloque a culpa no Senhor dos pecados dos seus pais, do pecado dos outros. Amém? Não coloque. Não foi Deus, eu entendo hoje, mas quando eu era uma criança, eu achava que a culpa era de Deus. Por que comigo isso? Por quê? Eu perguntava para Deus. Mas hoje eu entendo. Não era Deus. Quem fez tudo isso, quem traiu, quem separou, foi tudo eles. E isso foi consequência do pecado. E vai sempre respingar em alguém da família. Vai sempre respingar. Então, hoje em dia não é diferente. Quando os pais se separam, os filhos perecem. Os filhos perecem. Então, o Senhor, Ele só quer que a gente vá a Ele, até Ele. Querido, Deus me falava hoje poderosamente que é noite de cura. É a noite de cura de alma aqui. As nossas cicatrizes, as nossas feridas são para levantar outras pessoas. Não é para que morremos no deserto. Só que tem uma chave. Tem uma chave para alcançar a vitória. Qual é a chave? Perseverar no Senhor. Sem o Senhor não dá. Nem você lendo a Bíblia na sua casa, não dá. Eu falo que não teve um dia desde que eu me converti, que eu tive dias que fui arrastada, mas o Espírito Santo, Ele é tão fiel na minha vida. Era Ele que me levava. Eu ia arrastada, com a alma rasgada. Passamos processo, servindo. Chegou o dia que não tinha nem margarina na nossa geladeira. Quando eu fazia a obra, eu fazia capelania hospitalar. O Mateus era bebê, minha mãe vinha toda terça-feira. Era lá no CREI, São Vicente. Ela ficava com o Mateus para mim fazer a obra lá. Eu ia para o hospital, voltava. Às vezes não tinha manteiga. Gabriela me pedia um pão doce de 25 centavos. Eu não tinha. Mas eu também não deixava de fazer a obra. Sabe por quê? Porque eu conheci Jesus. Sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, todas as vezes, eu me prostrei aqui nesse púlpito, sem vergonha. Sabe por quê? Porque eu sei que é Ele que pode mudar a minha vida. Independente das pessoas que estão aqui, não são elas que vão mudar. Então, se você saiu da sua casa, esqueça as pessoas que estão do seu lado. Se entregue de verdade para o Senhor. Entrega tudo. É Ele que muda a tua vida. Não vai ser ninguém da igreja, não vai ser o irmão do lado, não vai ser o pastor, não vai ser ninguém. E hoje para a glória de Deus, estou de pé, glorificando o nome dEle. Ele me tirou de lugares horríveis e Ele me colocou aqui, porque a palavra dEle diz que Ele tira do monturo para sentar à mesa dos príncipes. Eu estou morando numa esquina da praia, por mim, sem condições nenhuma, por Ele. É Ele que faz. Para quê? Para que o nome dEle seja exaltado na minha vida.
E que outras pessoas creiam que assim como Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua. Mas o que Ele quer de você? Ele quer tudo. Ele quer primeiramente ocupar o lugar aqui, ó, no altar. Ele tem que ser o primeiro. Porque quando a minha família era tudo para mim, Deus Ele me deu. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus ocupou o lugar dela. Jesus ocupou o lugar dela. Na pandemia, Gabriela acho que tinha 12 ou 13 anos, Mateus tinha 5. Eu não larguei um dia da obra para ficar com meus filhos em casa. A igreja abria, eu deixava eles sozinhos, porque eu sei que o Senhor estava comigo. Mas eu ia para a igreja servir ao Senhor. Eu ia. Então todas as vezes que eu me prostrei aqui, eu vi muitos milagres da parte do Senhor. Muitos milagres. Eu sabia que Ele podia me curar. Eu sabia. Eu só não entendia o porquê. Eu só não entendi o tempo. O tempo do Senhor. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês. Se alguém sentir de vir até a frente, se prostrar, entregar tudo para o Senhor. Aleluia. Eu não sei no que você foi ferido. Qual é a tua ferida que ainda está aberta? Mas eu sei que Jesus, aleluia, que Ele cura as feridas da tua alma. Porque a da alma é só o Senhor que tem acesso. É o Senhor que toca. É o Senhor, aleluia, que restitui. É o Senhor que faz tudo novo. Aleluia. Se proste aos pés do Senhor. Coloca Ele, aleluia, no lugar que é dele por direito. É o lugar, aleluia, é o altar do Senhor, é o teu coração. Coloca Ele acima, não coloque coisas, não coloque pessoas, não coloque o dinheiro, não troque Jesus por nada, nada, porque Ele é a fonte que você precisa. Ele é a fonte da água viva, é Ele que vai te lavar, é Ele que vai te curar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai querido e Deus Santo, estamos diante de Ti, Pai. Faz, Senhor, o Teu milagre neste lugar, Pai. Pessoas que estão feridas, Senhor. Pessoas que estão desacreditadas, ó Pai. Que venham encontrar hoje um renovo, Senhor. Um renovo, Pai. Que elas venham ser renovadas, Senhor. Fortalecidas, Senhor. Através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai querido, Deus Santo. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Toda alma aflita, Pai. Em nome de Jesus. Vai caindo por terra.